Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Joel e no vídeo de hoje eu quero contar finalmente a respeito da minha experiência de trabalho aqui no Canadá. Para quem ainda não me conhece, eu estou estudando em um colégio público aqui no Canadá. A gente chegou, eu e a minha esposa Bruna, nós chegamos aqui em julho de 2019. Comecei o college em setembro e eu já estou na segunda metade, aí, na reta final, na expectativa de terminar esse college aí o quanto antes, né? E eu trabalhei desde sempre, quando eu cheguei aqui, eu sempre estive trabalhando, porém eu ainda não falei a respeito do meu trabalho. Pois é, e bastante gente tem me perguntado, eu fiquei esperando o momento certo, esperando aí completar mais de um ano de experiência canadense, vamos dizer assim, para que eu pudesse vir aqui fazer um vídeo e falar de fato a minha experiência e trazer alguma informação bacana para vocês. Bom, eu vou contar a minha jornada, o que eu tô falando, o que eu vou falar aqui é a minha experiência, então só para vocês tomarem como base, né? Quando eu ainda estava no Brasil, vamos começar, primeira parte, né? Quando eu ainda estava no Brasil, eu trabalhava como comprador, então eu conseguia arquitetar uma maneira que eu pudesse trabalhar remotamente para a mesma empresa que eu estava trabalhando no Brasil há 7 anos, remotamente aqui do Canadá. E deu tudo certo, agradeço a empresa que comprou a ideia e a gente fez uma tentativa e eu trabalhei para essa empresa remotamente por 3 meses. 3 meses, então eu comecei o meu college, eu mudei de país e eu estava trabalhando remotamente com um fuso horário. Naquela época estava dando de até 5 horas, se não me engano, de 4 a 5 horas. E foi bom porque eu tinha um salário ok, eu fazia a conversão desse salário, ainda era mais do que o salário que eu poderia ganhar aqui trabalhando as 20 horas no part-time, porém teve um problema, foi muito difícil o baque da mudança, o começo do college, estar num país tudo novo e manter a cabeça lá no Brasil, entende? Eu tive bastante dificuldade, eu fiquei muito estressado, assim, foi muito desafiador. Eu aprendi, vi que trabalhar remotamente exige atenção, exige, assim como todo trabalho, né? Mas não é tão simples quanto parece. E ainda mais quando você está em um cenário de muitas mudanças. Para aquele momento, para o Joel daquela fase, foi difícil. E em 3 meses eu cheguei à decisão que era melhor eu suspender aquilo e focar no college, ou eu não conseguiria tocar o college. E também tinha muita responsabilidade no trabalho, né? Eu vi que eu poderia falhar com a empresa e eu não queria que isso acontecesse. Então eu tive uma conversa com eles, contei que estava muito difícil e foi entendido numa boa, eles sabiam que eu estava aqui e foi muito legal essa experiência. Porém, encerrou ali em 3 meses. A partir disso, a Bruna, ela já estava trabalhando numa empresa de catering company, que é uma empresa de eventos, né? A gente chama de empresa de eventos no Brasil, onde faz o buffet de festas, casamento, jogo de futebol, campeonato de hipismo, pequenas reuniões empresariais, todos os tipos e tamanhos, as maiores da cidade, geralmente essa empresa que nós trabalhamos, ela que cobre. E então ela me indicou lá, ela já tinha conseguido através de alguns contatos que nós tínhamos aqui, ela me indicou nessa empresa e eu fui trabalhar de server. Meu primeiro trabalho aqui no Canadá, quer dizer, o primeiro foi trabalhar remoto para o Brasil, mas eu nem considero. O primeiro trabalho de fato aqui no Canadá, eu trabalhei como server. O que é o server? É o garçom de eventos aí, que a gente está acostumado talvez no Brasil, né? E nesse trabalho foi legal porque eu conheci bastante brasileiros, então uma turma ali muito bacana, fiz amigos que até hoje são amigos, a gente depois migrou para um outro trabalho, muitos desses amigos, e lá a gente trabalhava, fazia de tudo, desde carregar e descarregar o caminhão antes do evento, né? Ia na cozinha, uma cozinha industrial, colocava todas as coisas, aquelas caixas térmicas com a comida tudo muito organizado, a gente carregava esse caminhão, depois ia no evento, descarregava, montava as linhas de servir, montava as mesas, colocava prato, tudo, depois servia as pessoas, retirava isso, fazia a limpeza, ajudava na limpeza geral até o final do evento. Um trabalho muito legal, um trabalho de entrada. O inglês que é exigido nesse trabalho assim, é um inglês bem básico, com você conseguindo se comunicar basicamente
você consegue trabalhar, mas é claro que quem tiver um inglês melhor vai se destacar mais. A gente trabalhou, pegou muito evento, final de ano, Christmas Market, foi muito legal, era um evento enorme de Natal, a gente se divertiu bastante. E essa empresa, até hoje, eu faço alguns trabalhos freelances, assim, tipo, às vezes surgiu uma demanda para trabalhar no final de semana, eu tenho uma disponibilidade, eu vou. A Bruna pegou um evento esses dias, também conseguiu trabalhar assim o mês inteiro, trabalhando quarta, quinta, sexta e sábado à noite, depois do trabalho dela. Mas enfim, esse foi então o meu primeiro trabalho como server. A gente ganhava um pouquinho mais do que o salário mínimo. O salário mínimo aqui de Calgary, em Alberta, província de Alberta, lembrando que é diferente aí no Canadá todo, ele é 15 dólares, né? Tô falando no ano de 2021, janeiro de 2021 tá 15 dólares e a gente ganhava um pouquinho mais do que isso. Às vezes rolava umas gorjetas, né? As tips, né? Que eram divididas na festa, tinha o bar. Aqui, trabalhou com bebida, sempre tem a caixinha lá de tips e tal. Então, às vezes, dividia isso com a gente, dava uma graninha legal. E então foi isso. Esse foi minha segunda experiência. Eu fiquei trabalhando para essa empresa aí uns 3 meses assim fixo, até surgir a oportunidade de trabalhar em uma loja de ferragens e materiais de construção, a maior do Canadá, talvez eu acho que a maior do mundo do segmento, que chama Home Depot. Essa empresa, para quem está no Brasil, talvez aí vai conseguir entender, seria uma empresa do tipo da Leroy Merlin, da Telha Norte, eu sei das empresas que tem no estado de São Paulo, tá? Da Telha Norte, Leroy Merlin, C&C. É uma empresa desse tipo muito grande, ela está no México, está nos Estados Unidos, no Canadá. Se eu não me engano, são nesses 3 países aí. Só que ela é muito maior do que a Leroy Merlin em termos de loja, né? A Leroy Merlin tem cerca de 300 lojas, eles têm acho que 2.300, alguma coisa assim. E nessa empresa, como é que foi a experiência? Eu já tinha um amigo que trabalhava também nessa empresa, e ele também trabalhava na empresa de eventos, nós já tínhamos feito amizade aqui, já tinha conhecido ele há um bom tempo, e eu falava, olha, quando tiver a oportunidade nessa empresa que você está, por favor, deixa o meu currículo lá, me chama. E chegou um momento que surgiu, que o RH pediu algumas indicações e ele me indicou. E indicou também mais algumas pessoas, alguns amigos que trabalhavam com a gente nessa empresa de eventos, e alguns deram certo lá. Então eu fui para a entrevista nessa empresa já com a indicação. A indicação aqui no Canadá ela é muito forte, né? As pessoas, quando são recomendadas, elas estão à frente de todo mundo que entrega um currículo, né? Então por isso é bom sempre aí ter um networking, né? Isso aí a gente sempre comenta. Mas enfim, fui para essa entrevista de trabalho e eu estava topando qualquer emprego dentro dessa empresa. Não estava assim, eu quero trabalhar em tal área porque eu sou formado nisso e naquilo. Porque para mim, para o meu objetivo aqui no Canadá, primeiro eu preciso estudar, pagar o meu college, levantar dinheiro e depois eu vou pensando, são etapas, entende? Eu não gosto de ficar colocando o carro na frente dos bois e escolhendo o trabalho, imaginando que esse daria certo para a área que eu estou estudando. Não, eu queria entrar lá na empresa para fazer qualquer coisa, preferencialmente na parte mais perto da logística, que era a matéria, era o major, né, que seria como a ênfase, né, vamos dizer assim, do que eu estava fazendo naquela ocasião. Então eu fui lá para a entrevista foi em inglês, meus amigos que já trabalhavam lá passaram toda a dinâmica da entrevista, eu estudei sobre a empresa, eu fui pesquisar tudo, a história, eu li o site inteirinho da empresa, eu quis entender como que ela era no cenário internacional, como que era aqui. Eu fui craque, já sabia de tudo a respeito, assim, né? A visão, uma visão macro, assim, e já sabia o que cairia na entrevista, como que eu iria responder tudo aquilo. Então eu fiquei treinando, né? Tudo relacionado a atendimento ao cliente, como se comportar nisso, naquilo. Já desenhei algumas situações que eu sabia que na entrevista iriam nos perguntar, em tal situação onde você teve um problema com um time, que não sei o que, como que você resolveu? Eu já tinha tudo aquilo formatado na cabeça e tinha estudado as palavras, tudo em inglês, e foi muito bem. Chegou lá na entrevista, eu pude contar também, contei da minha experiência, trabalhando na área de logística, como comprador, trabalhando em estoque, tudo isso facilitou bastante. E o supervisor que me contratou, ele já falou, gostei de você, você vai com certeza ser contratado, né?
eu acho que passou 1 ou 2 dias, eles me ligaram para trabalhar lá. E nessa empresa a gente trabalha com atendimento ao cliente. Na loja, você está ali atendendo o cliente, repondo estoque, dando dicas, operando máquinas. E nessa ocasião perguntaram se eu poderia operar máquinas, se eu tinha medo, né? Na ocasião eu digo da entrevista, se eu tinha medo de operar máquinas, eu falei, não, nenhuma, desde que seja seguro, tenha todo o material. Acho que eu nem falei nada, só falei, não tenho. Você quer o trabalho, você não fica com muita frescura, né? Mas na minha cabeça eu imaginei que uma empresa dessa com certeza teria todas as normas de segurança, todos os equipamentos, né? Enfim, falei que eu poderia. E aí lá na empresa, logo a gente teve alguns treinamentos, né? Então eu me certifiquei nas empilhadeiras, me tornei machine operator, né? Mas não assim no registro, mas eu sou um operador de máquinas lá, eu opero 2 tipos de empilhadeira, tive o treinamento certificado, eu ando com uma licença, tive treinamento em outros equipamentos, serras, outras coisas lá, máquinas que utilizam dentro da loja. E assim, tem sido uma experiência muito bacana. No começo foi muito difícil porque os clientes entram lá, eles fazem perguntas em cima de perguntas e além de ser, no começo era mais difícil, agora a gente já está mais acostumado, né? Você não entendia muito bem o que eles estão falando, eu não sabia de nada da loja e sobrava pra gente, então era uma sensação bem complicada, bem chata de falar, não sei, não faço ideia disso, procura outra pessoa, né? E daí você vai tomando pancada e vai aprendendo. Às vezes você tenta ser muito educado e enrola a pessoa não gosta. Hoje, depois, eu já estou quase completando 1 ano nessa empresa, eu já sei muito bem lidar com as pessoas, né? Eles não gostam muito de enrolação, do tipo assim, eu não sei, mas eu quero te ajudar, entende? Aprendi o não, sim, entende? Isso tem sido legal. Acho que são coisas que você vai formatando, você traz uma bagagem do Brasil, né? No Brasil é tipo assim, eu não sei, mas eu dou um jeito de fazer. Aqui, maioria das vezes que para o cliente, né, tem tempo, o cara ali não quer perder tempo, que eu tentei adotar essa postura de eu não sei, mas me explica, vai que eu entenda, que eu te dou uma dica, eu tomei pancada. Então eu aprendi que, é mais fácil, você não sabe. Agora, se o cara tiver com paciência ou você tiver com alguém por perto que possa te dar um respaldo e você saiba que você de fato vai conseguir atender e descobrir aquilo, beleza. Mas agora, já depois de um tempo de empresa, já aprendi muita coisa, sei explicar, já sei onde que estão todas as coisas divididas na loja. Imagina, uma loja gigantesca, tem 70 corredores, mais ou menos, com milhares e milhares de itens, mas tem sido uma experiência muito bacana. Todos os meus supervisores, os chefes são canadenses, todo mundo lá só fala inglês, tem bastante brasileiro, mas a gente se encontra só no refeitório, daí vira uma baderna, a gente fala de português, é claro, mas eu tenho tido essa oportunidade de falar inglês assim o dia todo, tanto com os supervisores, tanto com os clientes, né? Eu uso um crachá dizendo que eu falo português, mas eu acho que teve um cliente ou 2, acho que um só, que me viu e veio falar em português, que era brasileiro, são poucos aqui. Então é isso, tem sido uma baita experiência. Legal esses detalhes, a gente vai aprendendo, vai ficando mais experiente, né, conforme o tempo passa. E quando a gente chega aqui do Brasil, na verdade, a gente não começa do zero, né, a gente volta para o ponto inicial, mas com uma bagagem que nos coloca à frente dos próprios canadenses ou de qualquer outra nacionalidade de quem está começando, né? A gente tem experiência, a gente tem os macetes, a gente sabe como lidar com as pessoas, como conquistar respeito, espaço, então acho que isso faz com que o processo de crescimento seja mais rápido. Eu já tive nessa mesma empresa a oportunidade de aprender em outros departamentos, já mudei dessa primeira área que eu trabalhava, que era uma área que eu gosto, trabalho mais no setor de madeiras, gosto bastante, às vezes eu tô lá, fui também convidado para fazer um treinamento de uma outra área que atende os contractors, né, que são os empreiteiros, pedreiros, né, o pessoal que pega o serviço das pessoas que querem fazer uma reforma e vão lá, né, são pequenas empresas, né, então eu atendo esses caras, e esses caras manjam muito, ensinam bastante. É legal, a gente vai conseguindo trilhar o nosso caminho, e eu vejo que os brasileiros, na média aqui, eles se saem muito bem, né? Todo mundo é muito esperto.
Para o cara chegar aqui no Canadá já, ele passou ali numa peneira tão fina, geralmente chega o pessoal aqui que está muito determinado a dar certo, entende? Já entendeu que tem que começar com trabalhos entry level, que é no caso esse, é um trabalho, a gente chama trabalho de entrada, né? Jamais eu chamaria de subemprego nenhum desses, eu acho que essa palavra não cabe para nada, mas então é um entry level, mas vai subindo degraus, né? E é isso. Detalhe a respeito do meu quantidade de horas que eu posso trabalhar, são 20 horas que eu posso trabalhar no máximo, sendo um estudante, entende? Você não pode passar disso aí, dá problema, né? Depois com visto, enfim, eu posso fazer 20 horas por semana e a minha agenda de trabalho aqui no Canadá é muito comum, eles sabem que está todo mundo estudando, então não tem nada fixo aqui que nem no Brasil, assim, você vai trabalhar tal horário a tal horário. Até tem, né, talvez os trabalhos mais corporativos, não sei o quê, mas geralmente, mesmo nas lojas, são escalas de trabalho que variam bastante. Então eu recebo 3 semanas para frente de escalas e lá eu já coloquei qual que é o meu horário de aula. Já está no sistema, eles não têm problema nenhum com isso, não tem dificuldade nenhuma de entender os meus horários de aula e é muito comum isso aqui no Canadá. Trabalho nos finais de semana, no começo eu trabalhava muito mais nos finais de semana, tem diminuído um pouco, então tem gente que pergunta, mas vai ter que trabalhar no final de semana? Vai ter que trabalhar, não tem jeito, e eu vejo a maioria dos brasileiros aqui não tem final de semana, mas eu acho que é questão de tempo, né? Lá na frente a hora que tudo der certo, tiver conquistado o nosso espaço, pode ser que a gente consiga ter mais finais de semana. Mas eu vejo que, por exemplo, os meus managers, todos eles trabalham de final de semana também, só que a escala, não é todo final de semana. Um final de semana, ou um sábado, ou um domingo, revezado por mês, e todo mundo reveza ali, entende? Não tem o final de semana, para mim, a impressão que eu tenho ainda é que não é tão sagrado que nem no Brasil, sabe? Que você fica ali sonhando com a sexta-feira, vai ter o sábado, o domingo. Aqui, meio que você faz as coisas nos dias da semana também, passeia, sai, se diverte, o negócio não fica tão dividido assim, sabe? Quanto nos finais de semana. Pode ser uma impressão minha ou não. Se eu tiver errado, aí vocês comentem aí. Bom, espero ter falado tudo, falei de inglês aqui, falei do schedule, né, que é a nossa agenda, falei do que é como eu vejo o entry level, abordei então o primeiro trabalho, que não foi a primeira experiência canadense, que foi a do Brasil, mas depois o primeiro de trabalho mesmo de server e depois um outro de Sales Associate, que é esse que eu tô até hoje. E aí no próximo vídeo eu quero comentar com vocês aí como que é a estratégia agora para estar com um trabalho dentro do NOC, sendo que eu mudei o meu major, eu fui de Supply Chain para Marketing Digital, que seria a ênfase do meu curso, né? Então, qual que é a estratégia para que eu esteja com um trabalho que me permita pegar um visto, um Post-Graduation Work Permit para mim e para a Bruna, não é qualquer trabalho. Então, a gente conversa sobre isso aí no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado aí, comenta aí, se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou responder. Siga o meu Instagram, a gente posta aí diariamente, a gente tem um movimento muito grande por lá, quem nos segue há bastante tempo já sabe, é Tio Canada, TWO Canada, que é o nome do meu canal. Se você não é inscrito aqui no YouTube, por favor, se inscreva, acompanhe, eu quero mostrar para vocês muito mais coisas aí. Obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo.